Olá pessoal, eu venho aqui dar uma palavrinha sobre a relação entre filosofia e ciência. A filosofia, ela abrangeu por muito tempo o que a gente hoje considera disciplinas científicas, né? Então a filosofia, os pré-socráticos na Grécia, eles se questionam sobre qual é o componente último da realidade, né? Da natureza. Então, Demócrito vai falar nos átomos, Anaximandro vai falar no indeterminado, enfim, cada um deles vai apresentar ali um elemento que era o elemento último que constituía a natureza. Então é claro que a filosofia abrange esses questionamentos que depois vão migrando para as diversas ciências, né? Ainda nesse sentido, se falava em filosofia natural nos séculos 17, 18. A filosofia natural era justamente o questionamento sobre as leis da natureza, sobre a física, né? Um dos livros de Newton, de Isaac Newton, que é conhecido como, né, um físico, mas ainda se chama Princípios da Filosofia Natural, algo assim, onde ele estabelece as suas leis da mecânica, do movimento. Então são coisas muito ligadas. Alguns autores falam que a filosofia foi sendo esvaziada, né? A filosofia foi sendo esvaziada porque as ciências vão abocanhando o seu objeto inicial. Mas há muita polêmica quanto a isso, né? Pelo menos uma resposta mais simples para isso, por exemplo, vem de um filósofo americano do século XX, que ele diz que a filosofia é a única disciplina, digamos assim, que consegue ainda ter uma visão geral do conhecimento, né? Então eu sou dos que tem a impressão de que as ciências não esvaziaram o objeto da filosofia. Mas mais interessante que isso é notar como físicos contemporâneos, digamos assim, tinham uma base filosófica muito grande. Então nós temos um filósofo que é físico também, na Áustria, de fins do século XIX, que se chama Ernest Mach, M-A-C-H. Ernest Mach é um filósofo importante, né? Que ele trabalha justamente na linha do empirismo, né? O empirismo, que é uma filosofia britânica, né? Com Locke, com Hume, com Berkeley, que acredita que todo o nosso conhecimento vem da experiência. Então Ernest Mach retoma isso, mas já em fins do século XIX, com uma visão mais aprofundada do que é a ciência, né? Então ele vai tentar justamente desenvolver uma filosofia da ciência, mas muito nessa linha do empirismo. Então ele fala que todo o nosso conhecimento advém das sensações. É uma ideia que já está lá em Locke, em Hume, em Berkeley, e Mach desenvolve isso, né? E o interessante é que ele influencia os físicos, né? Que trarão a grande revolução da física no século XX. Então nós podemos dizer que Einstein se baseou muito em Mach, em Ernest Mach. Há uma passagem de Einstein explícita em que ele diz que
Mach pode ser considerado o precursor da teoria da relatividade, né? Justamente nas suas reflexões sobre o conhecimento, sobre o conhecimento da natureza. Então, Einstein reconhece isso em Mach como um seu precursor, né? E da mesma forma, os físicos responsáveis pela revolução da física quântica, como Heisenberg, que jovem de 23 anos, ele de alguma forma deu o acabamento final à teoria quântica, né? Num período que ele passa numa ilha da Dinamarca, isolado. Ele que tinha uma alergia muito grande procurou essa ilha, cujo nome me foge agora, porque essa ilha não tinha árvores e por isso não tinha pólen. E lá ele consegue, com 23 anos, desenvolver as famosas matrizes que ainda hoje são aplicadas e que se mostraram acertadas na descrição do comportamento quântico da matéria, né? E Heisenberg, ele se baseia também em Mach, né? Nessa ideia de que todo conhecimento advém da experiência e do que é observável. Então ele quer mostrar como o elétron, né, até que ponto nós podemos falar do elétron dentro do que é observável. Então ele não pretende descrever a realidade em si do elétron, né, mas do que se observa dentro do empirismo de Mach. Sem falar que essas ideias do empirismo vão influenciar fortemente e vão de alguma forma se confundir com o programa do positivismo lógico do Círculo de Viena, né, que é um movimento filosófico dos anos 20, dos anos 30 na Europa, que também, né, apresenta essa visão mais rigorosa do conhecimento, que o conhecimento só pode ser considerado conhecimento e verdade o que é comprovável do ponto de vista empírico, né? O resto seria metafísica. E para terminar, há uma polêmica muito grande entre Lenin e Bogdanov, dois bolcheviques russos, né? Lenin era muito culto, escrevia também sobre filosofia, e Bogdanov era um adepto na Rússia dos anos 10, antes da Revolução, e depois era um adepto da teoria de Mach. E Lenin vai criticar Bogdanov porque vai dizer, né, e é uma crítica que se faz ao empirismo, que na hora em que a gente considera que o conhecimento vem só da experiência, nós podemos acabar indo na linha de Berkeley, né, que vai dizer que não existe o mundo externo, que só existe o sujeito. E então Lenin vai defender uma visão mais rigorosa do materialismo, da existência do mundo em si, né, contra essas ideias de Mach e de Bogdanov, no sentido de que o conhecimento vem das sensações do sujeito e não propriamente de um objeto externo. Então, até nesse momento, nós vemos que a filosofia, a ciência e até a política se confundem, se entrelaçam, para usar um termo da física quântica.